Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar uma das leis mais importantes aqui do circuito, da análise de circuitos elétricos, que é a lei de Ohm, né? Então, na sequência aqui para as próximas aulas, eu vou apresentar hoje a lei de Ohm para vocês, vamos ver o gráfico. Nas aulas seguintes, a gente vai ver a potência, a energia, a eficiência, o que é uma coisa ser eficiente ou não, e uns dispositivos aqui de proteção. Então, a lei de Ohm, que a gente vai descrever em instantes, né, é uma das leis mais importantes aqui da nossa área de análise de circuitos, né? Mas ela é muito poderosa porque a gente pode aplicar ela em circuitos aí de qualquer escala de tempo, ou seja, eu posso aplicar ela em circuito CC, que é o nosso caso, circuito CA, que é o de corrente alternada, circuitos digitais, de micro-ondas, ou seja, no final das contas, eu posso aplicar ela em qualquer tipo de sinal. Além disso, ela é uma ferramenta também poderosa no sentido que eu posso aplicar em um certo período de tempo ou em respostas instantâneas. Então a gente tem essa equação aqui. Um certo efeito, para ele acontecer, vai ter que ter uma causa e uma oposição a essa causa. Então, a equação aqui, a gente vai usar ela para obter a lei de Ohm, né? Que é usada aí em todos os sistemas físicos. Qualquer processo aí de conversão de energia pode ser relacionado a essa equação. Para a gente, o efeito aqui vai ser o quê? O que é que a gente deseja? Deseja que esteja passando uma corrente elétrica, que eu vou chamar de I. Para gerar essa corrente elétrica, eu preciso de uma coisa que a gente já sabe o que é, né? É o quê? A diferença de potencial, que eu vou chamar aqui de E. Então, a causa para essa corrente aparecer é a diferença de potencial, é a tensão, que eu vou chamar aqui de E. Só que tem um elemento que se opõe a essa passagem de corrente que a gente viu na aula passada. Quem é? A resistência. Então, dado a uma certa causa, foi criado um efeito e tem uma oposição a esse efeito aí, que no caso é a resistência. Então está aqui a lei de Ohm. A corrente é igual à tensão dividido pela resistência. A corrente, como a gente sabe, é medida em amperes, a unidade, e o símbolo da unidade é a letra A maiúscula. E essa expressão vai mostrar para a gente o quê? Vamos supor que o R aqui ele seja fixo. Não vai mudar o seu valor. Então, o que é que vai acontecer? Quanto maior for a minha tensão aqui, o que é que vai acontecer com a corrente? Ela vai crescer também, ou seja, a grandeza da tensão é diretamente proporcional à grandeza da corrente. Se meu resistor é fixo, um valor fixo, por exemplo, 10, se eu aumentar a tensão, a corrente vai aumentar também. Por outro lado, agora, vamos supor que agora o E é fixo. Ele vai ter um valor lá, sei lá, 10 volts. Agora, se eu aumentar a resistência, o que é que vai acontecer com a corrente? Ela vai cair, porque o R e o I aqui são inversamente proporcionais. Então, em outras palavras, fazendo um resumo aqui do que tem em vermelho, a corrente é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Então aqui a gente tem um circuito elementar. Uma fonte de tensão, como é que eu sei que é uma fonte de tensão? Porque tem esse símbolo e tem a letra E aqui indicando a tensão dessa fonte. O lado positivo da fonte é esse lado mais largo e o lado negativo é o lado mais estreito. Eu peguei um fio aqui dessa fonte e liguei um resistor. E a parte negativa do fio aqui, liguei na outra perninha do resistor. A parte negativa para a gente vai ser nossa referência. Então eu vou estar ligado a ela onde? No terra. Aqui, vai valer 0 volts. Nesse curso, a gente vai usar, como eu já havia falado antes, o E para simbolizar a tensão da fonte
e a tensão nos nossos componentes, a tensão em cima desse R, dessa resistência, por exemplo, a gente vai chamar de V, para diferenciar o que é uma fonte e o que é uma queda de tensão em algum dos componentes. Ora, se a gente liga uma fonte em um resistor através dos fios, a gente fechou um circuito elétrico. Se a gente fechou um circuito elétrico e eu tenho uma diferença de potencial aqui, vai haver uma corrente saindo aqui do polo positivo, ó, em direção ao polo negativo da fonte de tensão. Nesse caso aqui em particular, como eu tenho só um elemento que é um resistor ligado à minha fonte de tensão, a tensão em cima desse resistor aqui, ó, vai ser igual à fonte. Vai ser igual a E. Ou seja, a corrente pela lei de Ohm, aplicando a lei de Ohm, a corrente que passa nesse resistor aqui, ó, essa corrente que está passando bem aqui, ó, por esse resistor, quem é? É a tensão em cima dele, que eu vou chamar de VR, dividido por R. Mas a gente acabou de dizer que se eu tiver só um componente ligado à minha fonte, o VR aqui, ó, vai ser igual a quem? Ao próprio valor da fonte. Então, onde tem VR, eu substituo por E, e eu tenho aqui que a corrente que passa por esse resistor é a fonte dividido pela resistência. Então, a gente tem que lembrar de duas coisas, né? O sentido convencional da nossa corrente, como é? Sai do polo positivo da fonte em direção ao polo negativo da fonte. Então, ela vai fazer, ó, todo esse movimentozinho aqui, ó, até chegar nesse ponto. Essa é a corrente I, no sentido convencional, que é o que é usado aqui. E isso vai acontecer, ó, sempre que eu tiver uma única fonte de tensão. A corrente vai sair do polo positivo, passar pelo circuito e entrar no polo negativo. Repare que quando a corrente sai do polo positivo aqui da minha fonte, ela está entrando em que polo do meu resistor? Vai ser sempre no positivo. E vai sair, ó, vai passar por ele e vai sair no polo negativo do meu resistor. Então, na fonte ela sai do positivo e chega no negativo. Nos componentes, ela sempre vai passar primeiro pelo lado positivo e vai sair pelo lado negativo. Então, ó, o que vai definir a polaridade do meu resistor aqui, ó, eu tenho um resistor qualquer R, o que vai definir se esse lado aqui é o positivo ou esse lado é o positivo é a corrente. Se a corrente estiver vindo nesse sentido aqui, ó, como eu acabei de falar, ela tem que passar primeiro pelo lado positivo e vai sair no lado negativo. Então, quem define a polaridade dos componentes é a corrente. O lado onde a corrente está passando primeiro no componente é o lado positivo e por onde ela está saindo é o lado negativo. Então, aqui nesse item A, se a corrente está entrando primeiro do lado esquerdo, esse vai ser o lado positivo da fonte e o lado por onde a corrente vai sair vai ser o lado negativo. No item B aqui, ó, a corrente está nesse sentido agora. Se a corrente está nesse sentido da direita para a esquerda, esse lado aqui vai ser o positivo e esse lado esquerdo vai ser o negativo. Então vamos ver esse exemplo. Determine a corrente resultante de uma conexão de uma bateria de 9 volts aos terminais de um circuito cuja resistência é 2,2 volts. Então, o que é que eu tenho? Eu vou desenhar meu circuitozinho aqui, ó. Eu tenho uma bateria, que ela vale quanto? 9 volts. Quem é o lado positivo e negativo da minha bateria? O lado positivo é essa barrinha maior e o lado negativo é a barrinha menor. Então, essa minha bateria está ligada em quê? Numa resistência. E quanto é que vale essa resistência? R é igual a 2,2 ohms. Então, para fechar meu circuito, eu ligo aqui no lado negativo e boto sempre aqui no final, ó, 1 terra. Com isso, vai estar passando uma corrente elétrica aqui, ó. Uma corrente I. Vai sair do lado positivo aqui, ó, da minha fonte. Vai sair uma corrente elétrica I por aqui. Vai passar essa mesma corrente elétrica, ó,
pelo meu resistor, então eu já sei que se ela está vindo aqui de cima para baixo, esse lado que ela vai passar primeiro é o positivo, e esse lado que ela vai sair aqui do outro lado é o lado negativo. E a corrente vai voltar de novo para a fonte. Ora, eu tenho uma bateria E aqui de 9 volts, esse aqui é o E, e eu tenho uma resistência. E o que é que eu quero na minha questão? A corrente. Eu quero saber quem é a corrente. Ora, se eu quero saber quem é a corrente, eu tenho a tensão, que é 9 volts, e tenho a resistência, que é 2,2 ohms, como é que eu posso descobrir quem é a corrente? É a lei de Ohm. A corrente é igual a tensão dividido pela resistência, ou seja, 9 dividido por 2,2. Quando eu boto essa conta na calculadora, eu vou encontrar então 4,09 amperes, que é a unidade da corrente. E esse outro exemplo agora, calcule a resistência. Então eu já sei que eu quero encontrar o R de um filamento de uma lâmpada de 60 watts. 60 watts é a potência, né? Vixe, por que ele está dando potência aqui? Vamos ver. Ele quer que calcule a resistência de um filamento de uma lâmpada de 60 watts se uma corrente de 500 mA. Então vai ter uma corrente aqui, ó, 500 mA. E o que é esse mili mesmo? É 500 vezes 10 a menos 3. E a unidade continua sendo o ampere. Foi estabelecida em função de uma tensão aplicada de 120 volts. Então o E é igual a 120 volts. A gente sabe, já um exemplo desse aqui, tem a lâmpadazinha lá. Dentro da lâmpada tem um negocinho aqui, ó, que é o filamento. Esse filamentozinho aqui, ó, dentro da lâmpada, ele tem uma resistênciazinha R. Então vamos fazer o circuito com esse filamentozinho. Uma perninha dele vai vir para o lado da fonte e outra perninha dele vai sair do lado negativo da minha fonte. Vamos trazer esse circuito para cá, então. Eu tenho uma fonte de 120 volts, que é meu E, vai estar ligado lá no filamentozinho, que é uma resistência. Então, vou desenhar uma resistênciazinha aqui, ó, e de novo vou fechar meu circuito ligando na parte negativa da minha fonte. Por que é a parte negativa? Porque é o tracinho menor. Esse traço maior é sempre a parte positiva. E eu não posso esquecer de botar o terra, que é meu referencial aqui, ó, é o 0 volts. Então essa resistência aqui é o que eu quero descobrir. Mas o que mais de informação ele deu? Ele deu a corrente elétrica. Então está saindo uma corrente elétrica aqui, ó. Com que valor? 500 mA. Se eu tenho a tensão, eu tenho a corrente e eu quero descobrir a resistência, quem é que eu posso usar para fazer isso? A lei de Ohm, né? Então eu nem precisei da potência. Ele só deu informação extra aí, mas para a gente, tanto faz, a gente não ia usar essa informação. Então quem é a lei de Ohm? A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Eu sei quem é a corrente, sei quem é a tensão e quero descobrir a resistência, então eu tenho que isolar. Vai passar o R para cá e o I vai passar aqui para o denominador. Então quem é a resistência desse circuito, desse filamentozinho da lâmpada? É a tensão dividido pela corrente. Quem é a tensão? 120 volts. Quem é a corrente? 500 vezes 10 a menos 3. Quando eu faço essa continha na calculadora, espero que já todo mundo saiba fazer essas contas com notação científica. Isso aqui vai dar 240 ohms. Então a resistência desse filamento aí, ó, dessa lâmpada de 60 watts, é 240 ohms. E esse outro agora, calcule a corrente
através de um resistor de 2 kΩ. Então vai ter uma correntezinha aqui, ó, I, que é o que eu quero saber, passando por um resistor de 2 kΩ. Ou seja, isso aqui é o R. Caso a queda de tensão entre seus terminais, então vai ter uma queda de tensão aqui. Ó. Ele está ligado em algum canto que está proporcionando uma tensão aqui dele, ó, é de 16 volts. Então quem é essa corrente que está passando por ele? De novo, é a lei de Ohm. Quem é a lei de Ohm? A corrente é a tensão dividido pela resistência. Então, quem é a corrente que passa por esse resistor? É a tensão em cima dele, dividido pela própria resistência dele. Então, vai ser quanto? 16 dividido por 2K. E quem é o 2K? É 2 vezes 10 elevado a 3. Quando eu boto essa conta aí na calculadora, eu vou descobrir que essa corrente... Então, vamos resolver isso aqui como notação científica, né? 16 dividido por 2 dá 8. Como é que eu faço para levar esse 10 a menos 3 aqui para o numerador? Eu pego o expoente e troco o sinal. Então vai ficar vezes 10 a menos 3 ampere. Então, quem é essa corrente que está passando nesse resistor aqui? É 8 vezes 10 a menos 3 ampere, mas quem é o 10 a menos 3 lá no submúltiplos? É 8 miliampere. O mili é o 10 a menos 3. Então é essa corrente que passa por esse resistor. E esse exemplo agora? Calcule a tensão que tem que ser aplicada ao ferro de solda. Esse aparelhozinho aqui é um ferro que vai ter uma resistênciazinha aqui dentro dele que vai esquentar. Como que vai esquentar? Quando passa uma corrente elétrica por ele. E como é que vai ser gerada essa corrente elétrica? Vai estar ligado, por exemplo, aqui na tomada. Ó. Se eu ligasse aqui na nossa tomada, aqui no Ceará, seria 220 volts. Então, liguei aqui na tomada. Quando eu ligo na tomada, há uma diferença de potencial entre os fios aqui, ó, que vai gerar uma corrente que vai passar pelo resistorzinho que está aqui dentro e vai voltar para o fio, para o lado negativo. Então, quando essa corrente passar aqui, ó, em cima desse resistorzinho que está aqui dentro, a gente sabe que pelo efeito Joule, ela vai esquentar esse resistor, ou seja, vai esquentar o ferrozinho que está acoplado a esse resistor para ser usado aí como instrumento na soldagem de componentes. Então aqui embaixo está representado esse circuitozinho que a gente viu aqui em cima, que vai estar aqui dentro dessa estrutura do ferro de solda. Eu vou ligar ele numa certa tomada aqui, ó, numa certa fonte de tensão, mas só que de acordo com a questão, está passando 1,5 ampere de corrente por esse resistorzinho que vai estar aqui dentro do ferro de solda. E esse resistor tem um valor de 80 ohms. Ora, se eu sei quem é a corrente que está passando pelo resistor, sei quem é o valor do resistor, então quanto é a tensão em cima desse resistor? Lei de Ohm. A corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Se eu quero saber quem é a tensão, eu tenho que isolar ele. Então, tenho que passar o R para o outro lado, multiplicando. Então, quem é a tensão em cima desse resistor do ferro de solda? É a corrente vezes a resistência. Quem é o valor da corrente? 1,5 ampere. Quem é o valor da resistência? 80. Quando eu faço essa conta, então eu vou descobrir que o valor da tensão é 120 volts. Aqui, ó, como a gente está usando o livro lá do Bolestad, que é um livro americano, vai aparecer várias vezes essa tensão de 120 volts, que para a gente é como se fosse, aqui no Brasil, a tensão de 110 volts. E lá nos Estados Unidos também vai aparecer o 240, para a gente aqui no Brasil vai ser o 220 volts. Então esse é o gráfico da lei de Ohm. Aqui no eixo X tem a tensão e aqui no eixo Y tem a corrente. E essa curva em azul é justamente o valor da resistência. Por exemplo, se a tensão
vale 10 volts e a corrente vale 2, quanto é que vai valer a resistência? 10 dividido por 2, igual a 5 ohms. Nesse ponto bem aqui, ó. Ou seja, essa curva é a da resistência. Vamos testar outro. Vamos ver se esse ponto bem aqui vai ser 5 ohms também. 25, que é a tensão, dividido pela corrente, que é quanto nesse ponto? 5. 25 dividido por 5, 5 ohms de novo. Vamos testar outro ponto. Vamos ver esse bem aqui, ó. Quanto é que vale a tensão nesse ponto? 20. Quanto é que vale a corrente nesse ponto? 4. Então, quem é a resistência nesse ponto? 20 dividido por 4. De novo, 5 ohms. Então, qualquer ponto aqui, ó, que eu pegar dessa curva, né, que é uma linha, né, uma reta, qualquer um desses aqui, ó, eu estou marcando esses que estão se encontrando nos quadradinhos porque tem um valor definido certinho. Mas se eu tiver, por exemplo, bem aqui, ó, um 5,5, eu posso pegar esse ponto bem aqui com esse valor de tensão aqui, sei lá, aproximadamente 27,5. Então, qualquer ponto dessa reta, eu posso pegar ele e descobrir ou a tensão ou a resistência à corrente através da lei de Ohm. E se a gente escrever a lei de Ohm, né, que a gente estava escrevendo dessa forma aqui, I é igual a E dividido pelo R, mas isso aqui é a mesma coisa de quê? 1 sobre R vezes o E. Se a gente escrever dessa maneira aqui, ó, I é igual a 1 sobre R vezes o E mais 0, se eu estou somando mais nada, tanto faz ele estar aqui ou não. A gente pode comparar com o quê? Que a gente já estudou lá no ensino médio. A equação da nossa reta, né? Justamente porque essa curva da lei de Ohm é uma reta no final das contas. Então a gente tem o Y aqui, ó, que seria o I, a corrente. O M seria o nosso coeficiente, ou coeficiente de inclinação da reta, né, que seria 1 sobre o R. E o E seria o X. E o B seria igual a 0. Então, como a gente viu lá no ensino médio, né, o Mzinho, que é a inclinação da reta, quem é? É o ΔY dividido pelo ΔX. No nosso caso, o Y é a corrente, então seria o ΔI e o ΔX seria o V, seria o ΔV, que é a mesma coisa que quem? Que 1 sobre R. Está aqui sendo comparado diretamente. Ó. Então vamos pegar isso aqui, ó, e ver aqui no gráfico anterior. ΔI dividido por ΔV tem que ser igual a quem? A 1 sobre R, que é o coeficiente aqui da nossa reta, né? Que está fazendo esse ângulozinho aqui. Quem é o ΔI? ΔI, por exemplo, vamos pegar esse ponto e esse outro bem aqui. O ΔI é essa distância. Que distância é essa? 3 superior menos o inferior, que vai dar 1. Então o ΔI aqui, ó, vai ser igual a 1. E quem é o ΔV? Vamos pegar a mesma diferençazinha aqui, ó. Quem é esse ΔV? Esse ponto da frente, que é o 15, menos esse ponto de trás, que é o 10. 15 menos 10 vai dar 5. Então, ΔI dividido por ΔV é 1 sobre 5. Mas quem é a resistência? É 5. E o ΔI dividido pelo ΔV é 1 sobre o R. Mas o R é 5. Então, está conferindo. Os dois são iguais. E essa inclinação da reta vai definir justamente isso aqui. Ó. Essa aqui é a reta de 10 ohms, pelos mesmos valores aqui de corrente. Agora, se eu aumento a inclinação da reta aqui, ó, essa reta já vai ser o de 1 ohm. E assim por diante. Então, a inclinação da reta, que é 1 sobre R, vai influenciar se essa curva é mais suave ou mais abrupta. Vendo de outra forma, né, ela mostra para a gente que quanto maior for o valor da resistência, menor essa inclinação da reta. Esse valor aqui, ó, é menor do que esse outro. Então a inclinação da reta, ó, é bem maior. Então, se isso é verdade, a resistência é igual ao ΔV dividido pelo ΔI. Vamos ver se isso é verdade mesmo.
Vamos pegar ó, essa região bem aqui, que é essa região da reta. Ó. Bem aqui. Quem é o ΔV? 20 menos 15. 5 volts. Então o R ó, é 5 aqui em cima. E aqui embaixo vai descobrir quem é o ΔI. Quem é o ΔI? 4 menos 3 vai dar 1. Então está aqui. A resistência é o ΔV dividido pelo ΔI. Onde o ΔV é 5. O ΔI é 1. Então quem é a resistência? Vale 5. Então em qualquer ponto que eu fizer, ó, por exemplo esse aqui, ó, eu vou ter um ΔI aqui que vai valer quanto? 2 menos 1 é igual a 1. Vou ter também aqui ó, um ΔV que vai valer quanto? 10 menos 5, que é igual a 5. Então quanto é a resistência? É o ΔV dividido pelo ΔI. ΔV vale 5, ΔI vale 1, então vai dar 5 do mesmo jeito. Então, independente se eu quero pegar essa região, ou essa outra, ou essa aqui que a gente viu como exemplo, vai ter que dar o mesmo valor, porque essa reta representa um único valor de resistência. Então, vamos ver esse último exemplo para acabar essa aula de lei de Ohm. Né? A gente tem aqui, ó, determine a resistência. Então, já sei que eu quero saber quem é o R, né? Associada a esse gráfico aqui. Olha, é o que a gente acabou de ver. Quem é a resistência? É o ΔV dividido pelo ΔI. Quem é o ΔV aqui, ó? Quem é o ΔV? É o 8 menos 2. Esse ponto na frente menos o ponto anterior, que vai dar então 8 menos 6, né? Que vai dar então 2 volts. E quem é o ΔI? É o ponto superior aqui, 4, menos o inferior, que é 3. Então, o ΔI vai dar igual a 1. Então, eu vou substituir o ΔI lá na expressão e o ΔV também lá na expressão. ΔV igual a 2, ΔI igual a 1. Então, agora aqui é 1 mili, né? Tem um milizinho aqui. Então, isso vai dar quanto? 2 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Então, 2 dividido por 1 é 2. Quando a gente passa esse termo aqui para cima, muda o sinal do expoente, vai ficar vezes 10 a terceira ohms. Mas quem é esse múltiplo aqui? O 10 a terceira é o quilo. Então, vai ficar 2 kΩ de resistência. Outra maneira que a gente poderia fazer é só ver a tensão e a resistência em qualquer um desses pontos aqui, por exemplo, no 4. Se a tensão vale 4, quanto é que ela vai valer de corrente? 2. Então, quem é a resistência pela lei de Ohm? É a tensão dividido pela corrente. Quem é a tensão nesse ponto bem aqui? É o 4. Quem é a corrente nesse ponto bem aqui? É o 2. Só que é 2 mili, né? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E o milizinho aqui embaixo vai virar aqui em cima o K. Então, eu posso resolver essa questão olhando o gráfico. Ou olhando esse ponto individualmente, ou esse ponto individualmente, ou esse aqui, ou qualquer um dos outros pontos. Ou posso fazer usando o ΔV e o ΔI. Esse menos esse é o ΔV. Esse menos esse é o ΔI. Poderia fazer outro ponto? Poderia. Aqui eu também teria um ΔV. Ó. 4 menos 2, que vai dar 2, do mesmo jeito. E esse ponto bem aqui, quem é o ΔI? Nesse ponto bem aqui. Ó. 2 menos 1 vai dar 1, que é o mesmo aqui de cima. Independente da região que eu pegue, os valores do ΔV e do ΔI vão dar iguais. Ou seja, vai dar o mesmo valor de resistência. Assim como independente dos pontos que eu queira pegar aqui, ó, para usar essa outra fórmula. Vai dar 2K ohms do mesmo jeito. Então a gente termina essa matéria da lei de Ohm. Próxima aula a gente continua com a potência.